O consumo de álcool no trabalho facilita a ocorrência de acidentes, provavelmente devido às alterações que provoca na diminuição de coordenação e equilíbrio, aumento de tempo de reação, alteração de julgamento, diminuição da acuidade visual e do campo visual, assim como da capacidade de concentração e raciocínio. Quero convidar para discorrer sobre este assunto a amiga de AA, doutora Diana de Lima e Silva. Bom, nosso interlocutor falou de acidente de trabalho, acidente de trânsito, acidente de trabalho. Eu queria discorrer um pouco, não só sobre isso, mas de outras questões que afetam o ser humano e são motivadas pelo álcool, independente da idade, independente da faixa etária, independente do sexo. Inicialmente, com a temática do nosso encontro, que é álcool e trabalho, eu quero voltar um pouco ao trabalhador, o trabalhador alcoólatra. Pode o trabalhador alcoólatra ser demitido por justa causa? O que vocês acham? Levanta a mão quem concorda. Que ótimo. Porque não pode. Mas, infelizmente, se demite o trabalhador por justa causa, por uma interpretação errônea no artigo da CLT, o 482, que ele fala aqui da embriaguez habitual, pode ser demitido por justa causa. Mas o alcoólatra, pela Organização Mundial da Saúde, e antes mesmo pelo DSM-4, que é um diagnóstico que o médico utiliza, que são os códigos das doenças, ele foi classificado como uma doença. O alcoolismo é uma doença. Então, ele não pode ser demitido. E se ele for, o que acontece? Ele deve ser readmitido, inclusive indenizado. A doutora Brisa e o doutor Aaron falou muito bem sobre a situação de quem bebe e dos seus efeitos. E eu não quero repetir isso, e eu quero entrar numa outra seara, que é da questão. Eu não é que eu esteja puxando a brasa para minha sardinha só porque eu sou mulher, até porque não sou alcoolista, mas sou amiga dos alcoólatras anônimos. Mas a mulher, tanto a trabalhadora quanto a mãe, só pelo fato dela ser mulher, ela encontra muitas dificuldades em várias áreas. Em relação ao trabalho, todo mundo sabe que ela, apesar de pode ter o mesmo potencial, a mesma capacidade intelectual e produtiva que o homem, ela ainda ganha menos. E quando ela vira alcoolista, acho que vocês, mais que ninguém, sabe que o preconceito contra a mulher alcoólatra é muito maior do que com o sexo masculino. Já o sexo masculino já tem preconceito só porque depende de uma droga, né? Agora, não se pensa que em nosso país, e não só em nosso país, na verdade, isso é mais extensivo no mundo inteiro, se incentiva todos os segundos a maior quantidade de consumo do álcool. Uma sociedade hipócrita, porque se bebe. Culturalmente, o Brasil tem o maior índice de consumo de bebida alcoólica. Mas quando se vê alguém que se embebedou, que foi atraído por essa mensagem, beba, primeira coisa,
Beba, ainda mesmo com acidente, para se evitar futuro acidente de trânsito, beba, mas com moderação. Mas de primeira, é assertivo, beba. Não se proíbe. Se proíbe para menores de idade, está na lei. Existe uma política muito interessante. Existem leis protetivas, mas que infelizmente não são aplicadas. Mas o que falta, acho que nós devemos ter uma fiscalização, não esperar pelos poderes fiscalizatórios, porque se assim o fosse, nós não teríamos um consumo tão grande de álcool. Bom, mas eu quero eu quero falar com relação a mulher alcoolista. Ela não é só discriminada pela sociedade, mas na própria busca de tratamento. Desculpe o Aaron que eu vou falar, não quer dizer que eu esteja me direcionando a você, mas a sua categoria, existe algumas pessoas, e não é um especialista em dependência química, porque eu conheço e eu sei que você é brilhante, depois você me paga um cafezinho. Mas médicos que não conhecem a situação do alcoolismo, que não identificam. Até hoje isso começou há muitos anos atrás, isso olha onde que aconteceu isso, nos Estados Unidos, num hospital referência no mundo inteiro, que é o Johns Hopkins, que ele é considerado até hoje uma referência de pesquisa pioneira, e simplesmente ignorou o diagnóstico do alcoolismo e disse para aquela senhora que eu consultava que era simplesmente depressão. Lógico, o álcool, ele dá depressão, mas essa não foi a origem da doença. Um diagnóstico incorreto. E até hoje se faz isso. Se não é um psiquiatra especializado nessa matéria, se dá um diagnóstico incorreto. O que acontece quando se dá o diagnóstico incorreto? Não se tem a cura de uma doença, embora, gente falando de alcoolismo, realmente não tem cura, mas tem tratamento. Mas se dá um diagnóstico incorreto, que tratamento que se vai oferecer? Bom, eu quero voltar à questão da mulher. Como que ela é recebida quando busca tratamento? Vocês, homens, sabem que o alcoolista vai encontrar muito fácil os equipamentos de saúde, até porque são inúmeros. Mas vamos ficar no estado do Paraná. Quantos equipamentos de saúde existe para a mulher alcoolista? Dá para contar nos dedos e nem a mão inteira. Nem a mão inteira. Eu, antes de vir aqui, eu conversando com uma amiga, ela me contou a história da mãe dela. Isso coincidentemente, me fez me aprofundar mais no que eu estava pesquisando. Em consideração a ela me passou, eu pedi assim, por favor, você me escreva isso, porque como é uma situação delicada, eu não queria e não quero trocar nenhuma palavra. E eu vou ler para vocês, sem dizer o nome, naturalmente, dessa pessoa.
Minha mãe era alcoolista e usuária de drogas. Tudo começou quando ela perdeu seu pai com 9 anos. Fugiu de casa por maus tratos psicológicos por parte da minha avó. Entre fugas e voltas, ela caiu no mundo das bebidas e drogas. Eu sou a mais nova das filhas, tenho 2 irmãs mais velhas e crescemos não conhecendo outra realidade a não ser o vício. Minha mãe era uma dicotomia, uma mulher carregada de vícios, com sua identidade corrompida por abusos físicos, sexuais e violência das ruas. E a outra mulher, mãe que entre lágrimas pedia a mim e às minhas irmãs estudássemos para que não tivéssemos um futuro como o dela. Para não me alongar, mas tentar desenhar um cenário próximo, eu e minhas irmãs nunca nos sentimos seguras. Se ela estava em casa, provavelmente logo estaria em abstinência e agressiva. Se saía, poderia voltar mais calma ou esfaqueada. Ou simplesmente não voltar. E nós presenciamos todas essas alternativas. Assisti minhas irmãs saírem pelo largo cedo da manhã, após sumiços de mais de 2 dias da minha mãe, na chance de encontrá-la numa calçada e não encontrando, passávamos a ligar para hospitais e delegacias. Minha irmã mais velha, assim que pôde, arrumou um trabalho como jovem aprendiz para suprir nossas necessidades, quando minha mãe não arrumava algum, entre aspas, bico qualquer. Uma vez por mês fazíamos algum almoço em família e todo domingo estávamos na igreja com minha avó. Mas nunca nenhuma palavra sobre o vício da minha mãe era proferida. O assunto não era discutido e nunca nós perguntávamos se estávamos seguras e nunca nos perguntaram se estávamos seguras, bem ou não estávamos. Aprendemos a viver quietas sobre o assunto. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe conheceu meu padrasto, um homem maravilhoso que passou a cuidar de nós. Apesar de ainda não falarmos dos vícios, nos amparou financeiramente e cuidava do possível para termos uma vida normal. Minha mãe passou por diversos tratamentos e sua dificuldade era encontrar um tratamento onde ela não se sentisse nem humilhada o suficiente para não ter forças para prosseguir e nem tão relaxada o suficiente que ela pudesse ser manipuladora. Ela em muitas oportunidades nos escreveu sobre o quanto sentia culpa por não ter sido forte por tudo que permitiu que acontecesse a nós. Com certeza, se perdoar foi a coisa mais difícil que ela teve que encarar. Encontrar uma clínica onde ela pudesse ter uma vivência entre mulheres de forma humana, real e eficaz, foi a parte mais difícil. Conciliar a culpa e o perdão, ambos necessários para um tratamento real. Ela faleceu aos 57 anos. Estava já há 5 anos limpa. Então tive 2 mães, limpa ou não. Lutava ela e nós todos os dias. Eu me orgulhei da luta dela sempre. Porém, eu e minhas irmãs carregamos uma dor que possivelmente nos seguirá a vida toda. Eu não acho que algumas dores vão realmente embora. Assim como o vício é algo que você só aprende a carregar sem que ele te atrapalhe muito, a dor de ter crescido no lar, assim também vai acompanhar aqueles que tiveram que aprender a se defender de quem deveria protegê-los. Vizinhos, amigos, familiares, escolas, diversas pessoas viram o acontecimento sem nunca terem se pronunciado.
em nossa defesa. A única alternativa que conheciam era acionar o conselho tutelar e correr o risco de sermos levadas para um abrigo qualquer, e essa opção era mais temida que a violência. O que falta em nossa sociedade não é falta de políticas públicas, ou mesmo amparo em nossa legislação, porque elas existem. Elas são belas, mas elas não são acessíveis. Não por sua onerosidade, mas pela falta de profissionais que desçam a realidade crua e fria das ruas e das famílias desamparadas, que não podem lutar por direitos que nem sabem que possuem. Ela tentou várias vezes. Quando eu era pequena, lembro dela ter ido a um primeiro internamento, o qual fugiu. Depois foi para um internamento de uma comunidade católica e já tinha 47 anos, e um ano depois recaiu. Então ela foi para uma comunidade só para mulheres e pela primeira vez conseguiu permanecer. Ela passou a fazer voluntariado na mesma comunidade ao fim do tratamento, o que foi importante para ela. Depois dela ficar limpa, ela fazia esse voluntariado e frequentava os grupos do AA e do NA, conforme conseguia. Conversei com minha mãe algumas vezes sobre essa jornada dela e ela me narrou que nos primeiros tratamentos sofreu violência psicológica e humilhações. Ela ainda frequentava o grupo de apoio como o NA e AA, que foi uma das coisas que a tranquilizou, mas a longa história dela cobrou da sua saúde, mesmo já limpa. Ela faleceu do coração, de infarto. Nós já éramos adultas. Penso que o coração se enfraqueceu como consequência da bebida e dos abusos que a adoeceram. Perguntei para ela se chegou a frequentar alguma clínica de recuperação que tivesse um amparo e mesmo nessa clínica se tivesse o AA. Nada mais do que a informação anterior que eu disse. Ela nunca conseguiu se abrir muito sobre o que viveu nos primeiros tratamentos. Ela que conseguiu confessar coisas pesadas que fez por conta do vício, não conseguiu me contar o que fizeram com ela nos primeiros internamentos. O que me trazia era que foi humilhada, xingada e acusada. Ela mesma dizia que o confronto era muito importante no tratamento porque dependentes costumam a criar motivos e desculpas para não tentar encarar a realidade. Mas o que ela viveu não foram confrontos, foram humilhações que nunca levaram a nada. No último tratamento, que foi o que realmente ajudou, era só de mulheres profissionais da saúde, porém, em grande maioria, eram mulheres que já tinham saído do vício. Eram mulheres que viveram a realidade das ruas e dos abusos. Então, creio que essa empatia fez muita diferença. Ela ficou numa comunidade terapêutica para dependentes de internamento integral em Morretes. Mas era uma comunidade bem legal, ela disse. A dona era amiga da minha mãe e ela mesma foi dependente. Havia uma equipe de psiquiatra, psicologia, mas também atividades desde teatro, horta, dança, e haviam voluntários que faziam outras atividades desse tipo. E foi muito importante. Proporcionou uma chance de ver uma vida diferente, não só de consultas e pesos. O que eu chamo a atenção aqui é que essa foi a única, a fora o AA, que restabeleceu, que ajudou a restabelecer, a única comunidade terapêutica foi essa última, e essa comunidade já não existe mais por falta de assistência financeira, por falta de ajuda do governo. Mas o que ela traz aqui é um exemplo prático do que a literatura nos mostra. Mulheres alcoolistas, esse é o conceito que vingou desde a década de 80. Mulheres alcoolistas aderem menos ao tratamento.
são mais difíceis de tratar e têm resultados piores no tratamento. Estudo posterior foi revelado que essa conclusão significava um amontoado de crendice. E numa análise séria e objetiva, mudou a percepção da crença, concluindo o seguinte: existe um preconceito social maior com relação ao alcoolismo feminino. Se o alcoolista já sofre preconceito, imagine com o alcoolismo feminino. As mulheres não eram incluídas nas pesquisas feitas na época, o que gerou naturalmente uma visão distorcida do problema. Logo, a dependência masculina se tornou referência desde que começaram os estudos sobre adicção e dependência de álcool e outras drogas. Assim faz sentido do que eles pensavam: a mulher não adere ao tratamento, não traz bons resultados, e por isso se justifica até hoje, no nosso estado, e acredito que no resto do nosso país, ter menos comunidades terapêuticas, ter menos equipamentos de saúde para atender a mulher. Quando eu pergunto isso eu tive a oportunidade de perguntar em vários... Puxa, nem cheguei. Tem um crédito? Um cartão de crédito passa aqui? Mas eu quero concluir isso. Esses tratamentos, então, que são oferecidos, e ela eu trouxe um exemplo prático, foi oferecido a elas um perfil masculino. Então, mas existe uma grande diferença entre homem e mulher. Certo? Não tem comparação. Por isso ela foi humilhada, as mulheres fugiam e ninguém quer tratar a mulher. Deu certo naquela comunidade anterior porque o olhar era feminino. Qual a diferença de tratamento do masculino para o feminino? É interessante dessa pesquisa também. Eu só quero fazer um comparativo. Diferença de pesquisa levantaram entre o tratamento masculino e o tratamento feminino. O masculino, normalmente o início do consumo se dá com amigos e por curiosidade. No feminino, ocorre um enfrentamento de problemas ou por influência de um companheiro. O início já é diferente. Evolução do problema. Começa mais cedo no homem, começa mais cedo que a mulher, o homem começa a beber mais cedo que a mulher e vai piorando aos poucos, mais a longo prazo. Na mulher, é diferente. A mulher começa mais tarde e piora mais rápido. Enfim, começa o problema mais cedo. Ocorre aí o efeito telescópico. Ela desenvolve abuso e dependência do álcool mais cedo que o homem. Eu vi uma estatística que o homem ele chega a ser alcoolista num prazo de 8 a 10 anos. A mulher, 5 anos, ou às vezes menos. O próprio consumo do álcool. O homem toma um copo de cerveja. A mulher toma o mesmo um copo de cerveja. Só que para ela, o organismo dela vai processar esse um copo de cerveja, vai ter o efeito dobrado que no homem. É pelas suas condições físicas, pelo que o Dr. Aaron falou, da enzima. Menos enzima, menos água. Daí, quando ela fica mais velha, ela tem mais gordura. O que a gordura faz? A água, no homem dilui o álcool. Na mulher, como ela tem menos água no corpo, não vai diluir. E quando mais velha, os músculos vão sendo, não digo diluídos,
mas vai perdendo músculo e vai ganhando no lugar gordura. O que que faz, o que que faz quando você mistura água na gordura, no óleo? Não dissolve. Dissolve aos poucos. Na mulher, vai dissolvendo muito devagarzinho. Ela fica com aquele efeito do álcool muito mais tempo. E por isso que é dobrado, né? Tudo se reflete em dobro na mulher. E as comorbidades. O que é a comorbidade? Uma outra doença associada ao alcoolismo. No homem tem o transtorno depressivo, o transtorno da ansiedade, enfim. E primeiramente começa com a dependência primária. Primeiro vem o problema com a droga e depois desenvolve o transtorno psiquiátrico. Na mulher, a dependência secundária. Primeiro aparece o transtorno emocional e depois desenvolve o alcoolismo. É preocupante isso. O prejuízo, que eu vou falar agora, o prejuízo na gestação aparece e a questão na tentativa do suicídio. De 30% a 50% das mulheres que buscam tratamento já tentaram suicídio. As adolescentes, isso é pior, que fazem uso do álcool ou sedativo como forma de lidar com a depressão, estão sob maior risco de suicídio. Ninguém está começando a sua juventude em termos de jovem, adulto, já vai terminar. Tratamento. Então, com vista a isso, o que a gente conclui? Que o tratamento para o homem e para a mulher deve ser diferenciado. A ênfase do masculino vai ser na abstinência e na manutenção da abstinência. Não que isso também não deva ser realizado na mulher, mas a ênfase para o masculino é essa. E como vai fazer para parar de usar a droga e como manter ao longo do tempo. No feminino, o foco é na melhoria da autoestima e saúde mental, porque ela vai começar a consumir por uma questão emocional, ou, de repente, para acompanhar o seu companheiro alcoolista. Né? Então, a questão dela, ela não foi normalmente para a droga por curiosidade ou outra ideia que passa pela cabeça do homem. Né? Segundo, então a ênfase é maior do que para o homem, já que normalmente a dependência origina-se de transtorno emocional. Por exemplo, que transtorno emocional de comorbidade? Na separação ou perda do marido, ou na adolescência, também os filhos se ressentem. Daí a menina também vai procurar beber, né? Isso já, estatisticamente, já aumentou demasiadamente o consumo de álcool nas adolescentes, né? Isso já começava a ter um aumento antes da pandemia. Na pandemia, o que a gente verificou? Em vez do consumo no bar, o álcool veio para as casas. E aí, na casa, se dividia com os familiares, se dividia com as crianças. E os pais estavam dando exemplo de que álcool faz bem. Bom, especificamente para as mulheres, é importante reconstruir relações interpessoais, relações afetivas rompidas, principalmente na relação mãe e filho. E o homem, daí o foco é conquiste e reconquiste sua autonomia. E para ambos, mais apoio para vencer o rompimento de barreiras sociais. Que tipo de barreiras sociais? Tanto no homem quanto da mulher, tendo filhos, a mãe vai se preocupar mais com a creche, orientação sobre sexualidade e maternidade, ajuda legal sobre direitos, por exemplo, pensão se separada, entre outros. Atendimento do casal e tal.
Eu vou pular algumas coisas aqui, porque eu já sei que eu já passei do meu tempo. Eu quero só chamar a atenção de que clínicas existem em Curitiba que é dedicada à mulher. Você tem a CT Restaurar, que agora, a partir do dia 25 de setembro, vai para São José dos Pinhais, a Copiosa Redenção e a CT do Mosteiro Serva Sofredora. São exclusivamente femininas. O que me chamou a atenção da Copiosa Redenção é um outro direito que ela oferece para a mulher. Ela, pelo que eu pesquisei, é a única comunidade terapêutica que admite a mulher gestante e a mulher nutriz. Então, e ela se preocupa até o final com o nascimento dessa criança para ter o direito que está no Estatuto da Criança e Adolescente, de ter a mãe ao seu lado. Então, essa comunidade faz o possível de acolher com todos os direitos, de que essa criança não vai passar nenhuma necessidade e tampouco a mãe. Depois do tratamento, ainda se preocupa com a reinserção social, porque sabe que ali vai ficar, o tempo é 12 meses, mas dependendo do caso pode ficar mais ainda, mas o todo o tempo tem esse olhar para, e depois que se desintoxicar, depois da recuperação, tem uma vida a seguir. Então há essa preocupação. A gente queria falar mais, mas eu entendo que o meu tempo esgotou. E eu agradeço o convite, me desculpe até deixar por último, mas me faz bem eu transmitir o que eu acho que mais pessoas devem saber, porque o próximo merece atenção, independente do seu estado, se é alcoólatra ou não, qualquer um é ser humano. Muito obrigada. Doutora Diana, nosso muito obrigado pela sua experiência. Em Curitiba, nosso escritório encontra-se na rua Carlos Ditti, número 44, segundo andar, bairro Portão, com o telefone 3222-2422. Em todas as suas relações com o público, o objetivo primordial de A é o de transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre, através dos seus princípios de reformulação de vida. Acreditamos que nosso modo de vida, através do nosso programa de recuperação, deve estar disponível a todos que expressarem interesse. Nossos esforços nesse campo refletem nossa gratidão pela dádiva de nossa sobriedade. Alcoólicos Anônimos não pretende obrigar ninguém a parar de beber. Esta decisão cabe única e exclusivamente ao bebedor problema. Ninguém pode decidir por ele. Queremos agradecer a todos que prestigiaram essa reunião e aos que nos ajudaram em sua realização. Que tenham todos muita paz, saúde, serenidade e sobriedade. Muito obrigado a todos e boa noite.